Bem-vindos ao canal do Reddit, as melhores histórias de Karens, pais intitulados e outros relatos. Se você tem uma história, deixa nos comentários que ela poderá aparecer em vídeos futuros. Se inscreva e compartilha o vídeo para os seus colegas. Karen diz que seu cachorro só quer dizer oi, depois dele quase arrancar meu braço. Esta história vem do meu tempo em uma grande loja de animais. Trabalhei como treinador, mas também como caixa flutuante ou atendimento ao cliente quando não estava ensinando. Neste dia, eu estava usando meu chapéu de caixa. Todos os uniformes eram iguais, então não havia como dizer que eu era outra coisa senão uma caixa. Sendo uma grande loja de animais, as pessoas traziam seus cachorros o tempo todo. Foi encorajado. Mas muitos desses cães não eram bem treinados, tinham maus modos na guia, treinamento ruim para usar o pinico, eram agressivos ou uma adorável combinação de qualquer um ou de todos os itens acima. Ao usar meu chapéu de treinador, meu trabalho era tentar colocá-los em aulas de obediência. Hoje estou no caixa quando vejo uma senhora sendo arrastada por um filhote de Golden Retriever. Este cão está constantemente puxando, latindo e investindo contra outros cães, pulando nas pessoas e geralmente se tornando um incômodo. O proprietário está apenas deixando-os fazer o que quiserem. Ele pulou tão perto de mim que quase pegou meu braço. Eu fiz uma anotação para que, se eles passassem pelo meu check-out, eu pudesse dar a eles um folheto para as aulas. Um pouco mais tarde, estou trabalhando em uma fila curta quando vejo a senhora e o Golden vindo em direção ao meu caixa. Acontece que na minha linha já tem outra senhora com Rottweiler bem grande. Este cachorro tem se comportado maravilhosamente bem desde o curto período de tempo que os conheço. Eles estavam sentados e se movendo no calcanhar, calmos e focados em seu dono. O Golden mal treinado estaria ao alcance do Rottweiler, e eu já o tinha visto atacar outros cães. O Rottweiler infelizmente já estava na pequena área murada de cada balcão, e eles não conseguiam se afastar do Golden facilmente. Não gostei e estava decidindo se precisava deixar minha estação para direcionar o Golden para longe. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a dona do Rottweiler provou que estava prestando tanta atenção naquele cachorro quanto eu. Ela será chamada de R.O. a partir daqui, o dono do Golden Ego. R.O. se tornou meu herói neste dia. Antes que o Golden chegasse muito perto, R.O. se virou e latiu em tom firme: controle seu cachorro. Ego pareceu ofendido e disse: não grite comigo. Ele só quer dizer oi. Ele está sendo amigável. R.O. ele está sendo rude, e você está deixando. Mantenha-o longe do meu cachorro. Ego, ele é um cachorrinho. O cachorro parecia jovem, mas totalmente crescido. Facilmente pesava 60 libras. Ele quer conhecer seu cachorro. Ele está apenas animado. Ele não sabe de nada. R.O. ele não sabe melhor porque você não o ensinou. Mantenha-o longe do meu cachorro. Ego, por que você está sendo tão rude? Ele só quer dizer oi. O Golden está neste momento puxando a coleira para chegar ao Rottweiler e latindo. O Ego está se movendo com eles. R.O. controle seu cão. Isso chamou a atenção de todos. Ego, para mim, você não vai fazer nada sobre isso? Eu, senhora, ela pediu para você ficar longe do cachorro dela. Por favor, mantenha distância. Ego, ela gritou comigo e insultou meu cachorro. Onde está seu empresário? Este momento é uma das vezes em que percebi que amava esse gerente em particular. Ela estava cuidando de clientes lotados no próximo registro e não tinha paciência para lidar com disputas entre clientes. Gerente, estou bem aqui. Por favor, mantenha distância do outro cachorro. Ego, mas ela gritou comigo. Gerente, sinto muito por isso, mas você precisa deixar o cachorro dela em paz. Posso ligar para você aqui. Ego, não, vou embora. Sai correndo com seu cachorro, que ainda está tentando pegar o Rottweiler. R.O. para mim, sabe, se aquele cachorro tivesse começado uma briga, meu cachorro teria sido culpado porque ele é um Rottweiler. Todo esse tempo seu cachorro estava calmo e no encalço. Enquanto leio seus itens, ela me conta que treina com seu cachorro 1 hora por dia, e viagens como essa são para desensibilizá-lo a cães turbulentos e novas pessoas. Mas ela pensou, e eu concordei que o Golden era mais do que turbulento. Mas o menino dela se comportou perfeitamente, então eu dei a ele uma guloseima. Meu gerente veio e deu a ele um bichinho de estimação rápido também. Esses dois foram regulares por alguns anos. Meus pais e Dan voltaram antes do que eu pensava. Eles queriam dinheiro desta vez. Isso não surpreenderá algumas pessoas que comentaram minhas postagens anteriores, porque meus pais fizeram algumas das coisas exatas que disseram que fariam. Que estava querendo meu dinheiro ou minha assinatura.
Eu esperava as falas clássicas dos narcisistas dizendo que eu devia a eles, ou me dando algum tipo de BS socialista de compartilhar a riqueza. Mas isso era apenas minha imaginação correndo solta. A situação que se seguiu foi um pouco semelhante a isso. Mas muito mais manso, eu acho que você poderia dizer. Eles parecem saber que não devem me forçar muito agora. E visavam principalmente a pena. Tudo começou quando meus pais recentemente entraram em contato comigo pelas redes sociais e pediram um encontro em um local público de minha escolha. Apenas gritou armadilha. Mas eu não estava com medo. Na verdade, eu estava me divertindo. Eles sabem que não devo mais me foder. Então eu só poderia me perguntar o que eles queriam desta vez. Escolhi um restaurante local que pode ter o nome de uma oliveira e um jardim, e nos encontramos lá. Dan estava com eles. Mas ele manteve a boca fechada na maioria das vezes. Recebemos cumprimentos desajeitados, pedimos algumas bebidas e fomos direto ao ponto. Meus pais me imploraram para ajudar Dan a conseguir seu próprio apartamento para que ele pudesse finalmente se mudar. Aparentemente, o crédito de Dan não é tão bom. Nossa, eu me pergunto por quê. Será que sua esposa o gasta regularmente em um buraco? Bem, eles pediram que eu ajudasse fornecendo algum capital ou fiando o apartamento e ajudando a pagar o aluguel. Eu simplesmente disse não a ambos. Foi quando Dan falou com raiva e gritou comigo que eu tenho tanto, e não tenho uma família para sustentar como ele tem. Ele precisava da minha ajuda, e eu deveria poupar dinheiro para a família dele, já que não tenho uma. Eu ri e perguntei onde eles estavam quando precisei de sua ajuda. Isso mesmo. Eles estavam apontando e rindo de mim por ser um sem-teto. Ou devemos voltar mais para minha infância? Eu adoraria mergulhar nisso com muitos ouvidos para ouvir ao nosso redor. Minha mãe agarrou minha mão e me implorou para não falar sobre nada disso. Meu pai e Dan apenas desviaram o olhar e não disseram nada. Tenho certeza de que eles queriam dizer algo como costumavam fazer para mim, mas seguraram a língua. Perguntei-lhes se achavam que eu era rico ou algo assim. E seus olhares diziam tudo. E quando eu disse a eles que não tinha tanto dinheiro, eles olharam para mim como veados nos faróis. Falei sobre quanto consegui economizar para pagar a entrada da minha casa e como tive que viver e trabalhar para economizar tanto tão rápido. E então como gastei quase tudo na entrada da minha casa. Ainda estou em recuperação financeira. Eu tinha renda mensal de sobra, sim, mas a maior parte estava indo direto para minhas economias. Perguntei a Dan qual era o salário anual dele e quando ele me contou, comentei que na verdade era um pouco mais alto do que o meu. Em seguida, decompus as coisas em matemática grosseira na frente de meus pais sobre como cerca de 70% da minha renda vai para minha hipoteca, seguro, gasolina, internet, telefone, comida e outras contas. E então há talvez 30% disso sobrando no máximo, que eu posso colocar na poupança. E preciso que o dinheiro economizado se recupere a tempo. E tenho que ter certeza de que tenho economias para recorrer. Minha caminhonete é dos anos 90. Se quebrasse, precisaria de dinheiro para consertá-lo ou substituí-lo. E há outras coisas para as quais seria necessário um fundo para dias chuvosos, como reparos domésticos, médicos, impostos, advogados ou qualquer coisa em geral para a qual você precisaria de dinheiro rápido quando for uma despesa repentina e inesperada. Então, como você pode ver, não posso poupar dinheiro para Dan. E também me recuso a assinar qualquer coisa, pois isso me deixaria no gancho para qualquer conta que Dan não pudesse ou não quisesse pagar. Então eu apontei que é provavelmente por isso que meus pais não assinaram o apartamento de Dan há muito tempo. E minha mãe começou a chorar de novo. Eu estava praticamente um passo à frente deles em tudo isso. Eu não sou um caixa eletrônico e não sou um tolo. E eu declarei isso bem na cara deles. Eu esperava que meu pai ficasse com raiva de mim como sempre faz. Mas desta vez ele apenas, não fez. Eu conheço este homem para explodir em mim pela menor provocação de não permitir meu irmão durante toda a minha vida. Mas desta vez ele simplesmente não fez isso. Não havia sequer um sorriso de escárnio em seu rosto. A única maneira que eu poderia descrever o olhar que ele tinha era arrependimento e derrota. Talvez se arrependa de ser um pai de merda. Ou talvez se arrependa porque ele não pode mais me intimidar. Quem sabe? De qualquer forma, meus pais não podiam discutir comigo, e eu não estava prestes a dar dinheiro a eles. Dan apenas se levantou e disse que tudo isso era apenas uma perda de tempo e que ele estava indo embora. Minha mãe começou a se desculpar por ele, mas Dan ainda queria ir embora. Então, só para matar com gentileza, ofereci-me para comprar uma rodada de sopa e salada ilimitadas enquanto estávamos todos lá. Acho que eles não podiam recusar comida de graça, já que ainda não tínhamos pedido nada além de bebidas, e eles ficaram
Eu me esforcei para falar sobre qualquer coisa que não fosse dinheiro. Dan permaneceu quieto e estava comendo sua comida ou olhando para o telefone. Mas meus pais apenas conversaram desajeitadamente comigo. Eles mencionaram que recentemente se juntaram a uma igreja cristã local e que eles já estavam indo nas últimas 2 semanas. Eu disse bom para eles e, é claro, que eles começaram a anunciar que gostariam que eu fosse também. Eu simplesmente disse não, obrigado, e eles foram espertos o suficiente para não forçar mais. Quando a refeição terminou, Dan deixou $10 na mesa como gorjeta e saiu sem dizer mais uma palavra para mim ou para ninguém. Minha mãe apenas desculpou seu comportamento e todos nós nos separamos. Era isso. Não tanto drama quanto eu pensei que haveria. Mas ainda é muito melhor do que costumava ser com meus pais e meu irmão. Quanto ao Sil, bem, ela tem reclamado regularmente online sobre meus pais. Ela realmente não parece gostar do fato de não ser a abelha rainha da casa deles. E acho que o tóxico dela finalmente está afetando eles. Por que mais eles estariam tão desesperados para vir rastejando de volta para mim? A Sil realmente quer que meus pais se mudem para um trailer como eu tive que fazer para abrir espaço na casa. E ela está ouvindo não toda vez. Ela parece ter seguidores de pessoas que pensam em Karen como ela. Porque aqui e ali recebo mensagens de alguém que não conheço, querendo me ralhar por não desistir da minha casa pelo Sil. Não me preocupo mais em discutir com essas pessoas. Eu apenas bloqueio e sigo em frente. Embora houvesse um troll persistente que tinha meu número de telefone, e ligam de um número diferente toda vez. Sim, parece ser a mesma pessoa que me ligou para dizer que preciso abrir caminho para um homem de família de verdade como Dan, mas eu poderia me importar menos. As ligações, porém, pareciam ter diminuído, se não parado, porque eu deixei claro para aquela pessoa que ela só estava me divertindo ao manter isso por tanto tempo. A última vez que ligaram foi no começo do mês, e tem sido o silêncio deles desde então. Nota para mim mesmo, nunca seja amigo do seu chefe. TL, doutor, nossa viagem desastrosa com o ex-chefe. Isso aconteceu há 5 anos, quando eu era um funcionário relativamente novo em meu antigo emprego. Tive sorte de ter este emprego porque minha mãe é uma velha amiga de meu ex-chefe. Um dia, o patrão deu uma grande festa no escritório para comemorar seu aniversário de 65 anos e achou que seria legal fazer uma viagem para uma catedral onde ela queria assistir à missa. Seu marido não queria ir muito longe, então ela mudou para minha mãe perguntando se ela planejava visitar a mesma catedral. Ironicamente, estávamos planejando visitar a área para ver nossos parentes. A princípio, não nos importamos que ela se juntasse a nós se ela quisesse visitar a catedral e explorar a cidade. Rapaz, estávamos errados em tantos níveis. A catedral fica longe de nós e dirigir até lá leva de 5 a 6 horas. Na semana anterior à viagem, ela me garantiu que pagaria integralmente os quartos de hotel para ela e para nós. Em seguida, também a informou para nos encontrar no meio do caminho para que possamos evitar o tráfego no caminho até lá. Ela me assegurou então, no dia da suposta viagem. Esperamos que ela nos encontrasse por 6 horas. 6 muitas horas poderíamos ter feito outras tarefas domésticas e nos preparar para sair. Mamãe e eu constantemente ligávamos para onde ela estava. Suas desculpas foram: acabei de acordar. Estou começando a arrumar minhas coisas. Eu estou tomando café da manhã. O que mais nos deixou perplexos foi que ela nos disse no último minuto que não reservou quartos para nós. Então papai e eu tivemos que encontrar quartos de hotel de última hora e conseguimos 2 quartos, graças ao Senhor, e continuamos esperando por seu do preguiçoso. Assim que ela e o marido chegaram, pensaram que nos alegramos quando nos trouxeram pastéis da nossa padaria favorita, mas estávamos com pressa. Felizmente papai e eu nos revezamos na direção, e mal chegamos à catedral em menos de 3 horas. Assistimos à missa, tiramos algumas fotos do local e encerramos a noite. Você pensou que era o fim de tudo? Não. No dia seguinte, acordamos por volta das 7 horas e vimos minha patroa completamente vestida, toda orgulhosa de estar pronta desde as 5 horas, querendo ir a outra missa, mas ainda estávamos tomando café da manhã. Ela voltou para o quarto dela esperando por nós apenas para saber quando estivermos prontos para ir. Podemos ouvi-la roncar do outro lado da porta. Que droga! Ela finalmente acordou e fomos à outra missa. Essa altura, meus pais estavam ficando cansados de seu comportamento egoísta quando ela nos disse que estaria na capela para adoração.
Dissemos a ela que visitaríamos nosso parente enquanto ela estava em adoração e ela concordou. No final, voltamos para casa em segurança e seu marido a buscou. Nossa, essa foi a primeira e última vez que concordei em viajar com minha chefe, mesmo que ela seja amiga da minha mãe. Mas felizmente ela cortou os laços com meu chefe após esta viagem. Assim que voltei ao trabalho, meu supervisor me puxou para o lado perguntando o que aconteceu durante a viagem. Aparentemente o chefe estava dizendo a ela que eu ficava ditando nossas necessidades para ficarmos prontos às 6 da manhã e em menos de 5 minutos, deixando-a para trás na igreja enquanto dirigíamos pela cidade. Ela até deixou escapar que se não pudéssemos esperar que ela dirigisse até o local, ela poderia ter voado até lá. Então, por que TF você quis vir conosco na viagem? O direito e a audácia que ela disse ao meu supervisor me fizeram perceber que não importa o quão religiosa ela seja ou como ela é amiga de meus pais, não ter torná-la uma boa pessoa. E querido Deus, levei mais 4 anos traiçoeiros vendo sua verdadeira natureza antes de deixar o local de trabalho para sempre. A mulher com direito pensou que estava perfeitamente bem bloquear minha entrada. Acordei esta manhã por volta das 7 horas verificando minhas câmeras externas como de costume, quando fui recebido pelo local irritante de um sedã Toyota cinza novinho bloqueando firmemente minha entrada. Mesmo que seja gelado para os padrões da Califórnia, eu saio para ver se a pessoa estava dentro e prestes a se mudar, então espero não ter que escalar as coisas. Eles previsivelmente não estavam lá dentro, então chamei a fiscalização do estacionamento. Eles levaram 1h30 para chegar aqui, mas aparentemente a pessoa que me bloqueou não estava com pressa. Felizmente, o oficial de fiscalização do estacionamento foi muito simpático. Minha mãe e eu entregamos nossas identidades para provar que morávamos lá, casa dela na frente e minha atrás, e ele perguntou se queríamos que o carro fosse rebocado. Eu disse a ele o que quer que saia daqui. Ele nos disse para ter um bom dia e entramos para assistir ao show da minha câmera de segurança. O cara do caminhão de reboque aparece e ele e o policial conversam. Agora, com o barulho profano que o cara do caminhão de reboque estava fazendo, a conversa muito alta que eles estavam tendo e o alarme do carro disparando, você pensaria que essa pessoa viria pulando pela rua a qualquer minuto, certo? Não, foi só quando o cara do caminhão de reboque e o policial estavam prestes a ir embora que essa mulher hispânica mais velha, talvez com quase 50 anos, desceu a rua, aparentemente sem se preocupar em perguntar por que seu carro estava prestes a ser rebocado. Pela maneira como ela gesticulava e apontava descontroladamente, você pensaria que cometemos um erro grave. A policial apontou muito bem para não mencionar em voz alta, pois isso será importante mais tarde, nada menos que 5 vezes que ela estava bloqueando nossa entrada. Ela parecia não compreender que era contra a lei, mesmo depois que ele mostrou a ela as fotos que tirou do carro dela enquanto literalmente soletrava para ela. Você poderia ouvi-lo dizendo: aqui está a entrada da garagem, aqui está a propriedade e aqui está o seu carro. Você o está bloqueando. Ela tentou discutir com o cara do caminhão de reboque sobre pegar seu carro de volta, mas ele deu de ombros que dizia claramente: bem, já está no gancho, você terá que pagar. Então ela entregou seu cartão enquanto jogava nossa casa suja. Parece que esperava que saíssemos e a repreendesse. Não há necessidade. Esses caras já estavam fazendo um ótimo trabalho. O pior é que ela nem tinha as chaves do carro. Esta mulher aparentemente os entregou a um parente, então ela obviamente planejava deixar o carro lá o dia todo. Então ela teve que voltar para sua casa, que ficava bem longe na rua, porque ela demorou um pouco para conseguir uma chave reserva. Naquela época, uma vizinha nossa extremamente intrometida do outro lado da rua decidiu enfiar o nariz onde não devia, perguntando aos homens por que a mulher estava sendo rebocada, embora ela veísse nos bloqueando. O cara do caminhão de reboque, cara incrível, literalmente gesticulou para nossa garagem dizendo: eles não conseguiram nem sair, com aquele tom de voz incrédulo que você só reserva para os de raciocínio lento. No final, ela teve que pagar para pegar o carro de volta. Ela e o vizinho tiveram uma longa conversa gesticulando em nossa direção enquanto conversavam em vozes snobs como se alguém se importasse, e a melhor parte, ela conseguiu levar para casa um belo presente na forma de um bilhete no para-brisa. Espero, para o bem dela, que ela não apenas aprenda a não fazer aquela merda de novo, mas que as multas não dupliquem nos feriados. Ah, bem. E aí, gostou das histórias? Compartilha esse vídeo para os seus amigos, se inscreva no canal do Reddit, as melhores histórias contadas aqui toda semana.